Diz assim o texto: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui, e eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para a sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, depois eu. E eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes de todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Erzon, Erzon gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, queridos, o livro de Ruth, como nós já temos visto nessas últimas semanas, ele relata momentos bem diferentes um dos outros. Momentos sombrios, momentos de muitas dores, profundas dores, com situações em que não se consegue enxergar qualquer saída, qualquer solução. Por outro lado, surge no virar de uma página, de um horizonte
incerto, de um horizonte onde o céu é nebuloso, onde o céu é escuro. Então surge nesse virar de uma página uma forte e resplandecente luz, luz de esperança e um céu azul claro e límpido. O livro de Ruth, ele dá início com 3 funerais, com 3 sepultamentos, e finaliza com um glorioso e feliz casamento. No início, muito choro, e ao final, fartura e fartura de alegria. O Salmo 30, versículo 5, ele diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E queridos, olhe, tal versículo não é padrão, não é um padrão nas vidas de todas as pessoas. Contudo, é padrão somente na vida de todos verdadeiros cristãos. Todos verdadeiros cristãos. Ou seja, este versículo, ele tem a ver com a vida de um cristão. Esse versículo quer dizer que aconteça o que acontecer na vida de um cristão, contudo todas as coisas cooperarão para o bem de suas vidas e para o cumprimento do propósito do Deus de sua salvação. E entre um dia e o outro dia, ou seja, entre o primeiro capítulo e o capítulo final, existirá uma noite de choros soluçantes. Haverá choros em meio a gemidos, em meio a suspiros, mas a promessa é que ao fim haverá um amanhecer de alegria. Amém. E haverá, queridos, pois o Senhor é promessa dele. Ele disse que haverá de enxugar todas as lágrimas. Ele disse que vai enxugar as lágrimas de todos, dos choros em meio a todos os seus remidos. Ele disse que afinal não haverá nem morte, não haverá tristeza e nem tampouco choro ou dor. Choro ou dor. Em Números, no capítulo 11, versículo 23, o Senhor diz assim, respondendo a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Aqui está o contexto de Moisés com um bando de pessoas, 600.000 pessoas, segundo as Escrituras, no meio do deserto, aonde Deus disse que vai prover carne todos os dias. E Moisés fica a duvidar de sua palavra, das suas promessas. E é quando Deus diz: estará limitado o meu poder? Será que isto é impossível para mim? Assim como também em Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Os homens pensam, planejam e criam muitas expectativas. Que nós, seus remidos, tenhamos sempre em mente que é o Senhor, é dele, somente dele, que vem a última palavra. Numa história, queridos, podem ser colocadas muitas vírgulas, muitas reticências. Contudo, é Deus quem escreve o último capítulo e o faz conforme sua vontade e o seu propósito. O futuro para os remidos é certo. Portanto, não há temor quanto ao que está por vir. Se assim for, paremos de cantar que porque Ele vive, nós cremos no amanhã.
A história de Ruth é uma história fascinante, é uma história maravilhosa. Seu início aponta para o caos, seu início aponta para a completa desesperança e desesperança de morte. Contudo, culmina na alegria, e na alegria do quê? Do nascimento de uma vida. Começa com 3 conflitantes e traumáticas mortes, mas ao fim transpõe toda dor, toda angústia pela restauração através de um casamento. Na vida cristã, o cenário mais deserto, o cenário mais árido, causticante, desolador e cheio de desgostos, no final termina com um vale florido, com um rio de águas torrentes de amor e com uma fonte inesgotável de água viva que jorra eternamente alegria e felicidade indizível. Indizível. Por vezes olhamos para os nossos infortúnios, por vezes nós fitamos nossos olhos nas nossas infelicidades, e ali nós travamos nossa visão para este lado, e neles nós ficamos fitos. Mas quando nos é aberta a porta da graça de Deus, verificamos então, queridos, quanto é maravilhoso e quanto é perfeito os planos de Deus na vida de todos, quanto por Ele foram amados e assim a Ele amam também. As páginas de adversidades de um salvo de Deus haverá de ser virada para uma nova e viva página. Ou seja, para um curso de uma vida não pelo um caminho de morte, mas será convertida a um novo e vivo caminho, a saber, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Vamos ler agora, queridos, o versículo 1 ao 10. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse o resgatador, o resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para a sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava para o outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês são testemunhas disso.
Então Boaz, ao primeiro olhar aquela moabita, a moabita Ruth, ele logo se apaixona. Ali estava a mulher da sua vida. Ruth era uma mulher com excelentes qualificações. Ruth era trabalhadora. Ruth era piedosa, era compassiva, sincera e fiel. Por outro lado, Boaz tinha excelentes qualidades, pois era também piedoso, era compassivo, era um homem de posses, era um homem rico. Contudo, era humilde, era gentil e muito educado. E para fechar com chave de ouro, Boaz tinha todas as qualificações para ser o resgatador da família de Noemi, o que ali incluía especialmente Ruth. E Ruth, queridos, já havia lhe pedido em casamento, no capítulo 3. Ruth já tinha se declarado a Boaz. E Boaz, em resposta à declaração de Ruth, mostrou-se imensamente feliz e alegre por ele ter agradado o coração dela. Contudo, havia um grande impasse a ser resolvido, pois, afinal de contas, Boaz não era o único resgatador. Havia um outro em meio aos parentes de Elimeleque, e este tinha mais aproximação no parentesco. Então a preferência para resgatar Ruth e sua família e também casar-se com ela era dele. A lei do parente resgatador, ela está lá relatada em Levítico, no capítulo 25, versículo 23 ao 24. E a lei que governa o casamento que dita o casamento do levirato, está em Deuteronômio 25, do versículo 5 ao 10. E o propósito dessas leis, para a gente entender um pouco mais, era preservar o nome e proteger a propriedade das famílias em Israel, para que não seja, se algum fosse falecido, ou se alguém chegasse ao momento de uma falência e tivesse dado sua propriedade como hipoteca, como penhora, ou mesmo ter vendido, que ele pudesse, algum parente mais próximo que tivesse posse, pudesse resgatar essas terras para ele. Da mesma forma também haveria a questão do casamento. Se uma mulher ficasse viúva, ela não tivesse condições também de adquirir aquelas terras, um parente também próximo assim poderia fazer. E mesmo que não houvesse terra, também a mulher ficasse só. E para que desse continuidade a toda a sua família, o nome daquela família, o parente mais próximo também poderia casar-se com ela e assim dar continuidade ao nome da família. Portanto, eram essas duas leis que poderiam ser trabalhadas atreladas uma à outra, dependendo do caso a caso. E estas leis, como disse, sendo seguidas, garantiam o nome da família, o nome do clã. Mas infelizmente os governantes israelitas não obedeceram sempre a esta lei, o que fez com que os profetas os repreendessem por roubar as terras daqueles necessitados. E inclusive esta má conduta dos governantes foi alvo das severas advertências e exortações dos profetas, e também isto fez parte também de muitos motivos que levou a nação de Israel ao cativeiro. Então, queridos, resgatar tem um significado de libertar pelo pagamento de um valor estipulado. Vocês já devem ter visto, a pessoa é raptada, o raptor entra em contato, e você, no interesse de resgatar algum parente seu, da sua família, que você o ama muito, ele diz: olha, pague o preço X, e assim você conseguirá resgatar esta pessoa. E então, esse resgatar é libertar pelo pagamento de um valor estipulado.
E queridos, as terras pertencentes à família de Elimeleque, elas teriam sido vendidas ou talvez dadas como hipoteca em garantia a alguma operação financeira ou comercial. E o direito de resgate desta terra, ele foi transferido a Malom, que era o filho de Elimeleque. Só que Malom havia falecido. A Malom era o marido de Ruth. E daí por diante, e por conta dessa história, é que Ruth está envolvida em tudo isso aqui. O problema aqui também que aconteceu é porque Ruth era pobre. E Ruth não tinha condições alguma de resgatar a propriedade, que era de direito do seu esposo e agora dela. Entretanto, se tratando agora de um outro tipo de resgate, o resgate espiritual, conforme a Bíblia nos mostra, todos os seres humanos, reparem bem, todos os seres humanos, todos, ou seja, são todos, não escapa nenhum, pecaram e por isso foram separados de Deus. Portanto, eles vivem debaixo do jugo da escravidão, do pecado e presos às amarras de Satanás. E todos eles, sem qualquer distinção, sem diferença de pessoas, são incapazes, inclusive, de adquirirem a sua libertação. Eles não têm como se resgatarem. No entanto, Jesus deu sua vida por meio do seu sacrifício como pagamento de resgate de todos nós pecadores. Contudo, queridos, serão somente libertos só e somente só os que crerem no sacrifício de Jesus, no pagamento do resgate, que é o seu sacrifício. É pela fé, queridos, que é dom de Deus, que nós somos libertos da escravidão espiritual. João 8,36 diz um versículo muito conhecido, onde Jesus fala: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Noutra versão diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Verdadeiramente serão livres. Se o Filho, só o Filho. Então a humanidade a cada dia está mais doente. A humanidade cada dia ela vive opressa, escravizada, e por uma infinidade de coisas. As pessoas hoje se estão escravizadas pelas drogas, pelas emoções, pelos traumas, pelo ódio, pelo sexo, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo poder, pelos jogos de azar, por alimento, por comida, enfim, por uma série de coisas. Ultimamente, conversando com Simone, e até numa brincadeira que até nem tem graça, eu disse: olha, se não fosse essa doença, se a humanidade doente, tu já tinha fechado as portas daquela clínica. Eu disse a ela: você já imaginou? E aí foi falando sério, que há 10 anos atrás você nem pensava nisso, de eu abrir uma clínica, né, com fins psicológicos? Tinha. Há 20 anos atrás, quando falava em psicologia, aí você é doido, vai morrer de fome. Não era assim que dizia? Hoje é quem ganha dinheiro, ou um dos. Outros são os médicos, porque a humanidade também está doente fisicamente. O que está tudo atrelado dentro da doença emocional, em muitas e muitas coisas. Portanto, a humanidade cada dia está doente, ela precisa cada dia se libertar. Até culto de libertação está por aí, já tem, né, de hoje. Libertação de maldição hereditária e por aí afora. Então as pessoas elas estão escravizadas por todas essas coisas. E elas têm buscado abrigo e descanso para suas almas em terapias, em psicanálise, em remédios, em tantas outras coisas.
E de fato são caminhos que ajudam, que auxiliam. E por estes nós devemos inclusive agradecer a Deus, porque eles existem. Contudo, somente Jesus é capaz de nos libertar da escravidão opressora do pecado e das amarras de Satanás, no que isso inclui todas essas coisas que eu falei. Todas elas. E o texto diz: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade. Este enquanto isso, que aqui tem, nessa minha versão, na versão NVI, esse enquanto isso desse versículo, desse versículo 18, aliás, deste versículo, ele tem toda a relação com o versículo 18 do capítulo passado, do capítulo 3. Alguém pode ler o versículo 18 do capítulo 3? Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ou seja, quando Noemi diz a Ruth, nesse versículo 18, que ela aguarde, tenha paciência, as providências do resgate estão sendo feitas, vai acontecer. Noemi tinha certeza que Boaz não iria descansar depois que Ruth lhe falou tudo, falou quem era a pessoa, do dono do campo. Ele diz: eu conheço esse cara, eu conheço esse homem, é um homem com H maiúsculo. Não mente, fala a verdade, é franco, é sincero, é fiel em suas palavras. Não se preocupe que do jeito que você falou, esse homem vai fazer, ele não vai descansar enquanto não resolver todo e qualquer obstáculo legal que exista. Agora ele só vai lhe resgatar dessa forma. Então, dessa forma, enquanto Noemi fala essas coisas a Ruth, o que é que Boaz está? Enquanto isso, aí entra enquanto isso, Boaz já cuidava de resolver mesmo. Noemi já estava falando sobre a conduta de Boaz, e Boaz já estava cuidando do assunto. E naquela época, a porta da cidade, como está aí no texto, era como um fórum oficial, onde ali se concretizavam negociações, onde ali se concretizavam resgates e outras transações judiciais. E isso acontecia na presença dos anciãos, que eram líderes da comunidade, que tinham muita autoridade. Então Boaz formou uma junta de 10 líderes, para que dessa forma já estivesse tudo pronto. Tudo pronto para o momento em que iria se discutir sobre a demanda em questão. Quem iria resgatar a família e as terras de Elimeleque. De fato, queridos, Boaz estava obstinado em resolver logo isso. Pois, como percebemos, o outro resgatador não estava ali naquele momento em que Boaz organiza as coisas. Contudo, temos um Deus, queridos, que é de providência. Ele providencia todas as coisas, segundo sua vontade, segundo seus objetivos, segundo seu propósito. E mais uma vez, Ele faz isso sendo obra da sua vontade. Ele providenciou ali naquele lugar a presença daquele homem, o dito e desconhecido resgatador. E assim o texto segue e diz: e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Estava passando, ele não ia para lá. Então Boaz, como dizemos aqui, ele chama o fulano, ninguém sabe o nome, e pediu-lhe que se detivesse por um pouco de tempo, porque ele tinha um assunto a tratar, ele queria lhe apresentar a questão do resgate. E portanto tudo estava devidamente pronto para aquela grande e importante transação que ao final iria culminar a vinda do Filho
ao mundo como resgatador de todo pecador que crê no seu nome. E resgate é a palavra-chave desse capítulo. Para o ser humano pecador, a salvação é um favor imerecido. Nós já somos cansados de saber disso. Aliás, a gente nem cansa. Corrigindo. E dessa forma, como é imerecido, nós não pagamos por ela. Não pagamos pela salvação. Pois é graça. Se instrumentaliza em nossas vidas por meio de quê? Da fé. Efésios 2:8. Mas para Deus, queridos, não foi de graça. Custou. É como aqui o sloganzinho aqui da nossa apostila da graça. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Não foi. Para Deus custou um preço sublime e muitíssimo elevado. Para a remissão do pecador, Deus teve que pagar um preço inigualável. Que preço? O sacrifício do seu filho. Então Boaz contou toda a história de Noemi, história de Ruth, aquele parente desconhecido, de Elimeleque, e deu a ele a possibilidade de ser o resgatador daquela família. E como de fato ele tinha preferência legal em adquirir a propriedade pertencente a Elimeleque, que muito possivelmente ela deveria estar de fato penhorada antes deles viajarem para Moabe. Talvez o motivo tenha sido esse, algum recurso, ou venderam ou penhoraram num emprestado de algum dinheiro, alguma coisa dessa forma. Quanto a isso, aquele parente anônimo, ele pareceu na hora satisfeito com a história. Opa, pareceu um bom negócio. Ele ficou empolgado com o negócio proposto. E de imediato ele se dispõe a ser o resgatador. Entretanto, quando Boaz exerce de suas qualificações de honestidade e integridade, e assim não lhe esconde absolutamente nada, é quando lhe faz aquele homem saber que haveria ainda algumas implicâncias quanto à aquisição daquelas terras. Ou seja, o resgatador teria de se casar com Ruth, teria que assumir a viúva de Elimeleque, teria que sustentá-la. Então imediatamente aquele parente, ele declinou, ele se quebrou, como diz a história, no negócio. Ele declinou de sua disposição, porque ele iria correr sérios riscos de ter prejuízo em sua herança, pois ele iria desembolsar para readquirir a propriedade, ia se descapitalizar ou diminuir seu capital. Porém a propriedade não seria dele, mas do filho que ele ia ter com Ruth, e ele teria que ter um filho com Ruth. Portanto, haveria desembolso, custo do sustento de uma família, Ruth e a viúva, e também um filho. E isto era tudo quanto ele não queria. Ele queria as terras. Seu resgate era puro interesse próprio e cobiçoso. Ao abençoar, pensava em receber depois com lucros e dividendos. É quando muito o mundo está aí, com as bandejas na mão, cheia dos cálices de prazeres, oferecendo como resgate da felicidade, como tudo de bom que você pode adquirir para a sua vida, como aquilo que vai
vai deixar sua alma tranquila, em paz. Contudo, depois, ele quer juros e dividendos. De fato, quando aquele homem quebrou-se na sua palavra, de fato, Boaz ficou aliviado. Ele ficou feliz quando ele retirou-se daquela transação, dando agora toda a legalidade para que Ruth se tornasse sua esposa. Boaz assumiu toda a responsabilidade dessa transação. Boaz assumiu os riscos do amor e da obediência. E por isso o seu nome encontra-se registrado nas escrituras e é lembrado com honra, diferente daquele parente fulano de tal, que ninguém sabe nem o nome, e que não é mais citado, que só pensou em suas riquezas, que só pensou em suas posses, que só pensou no seu eu. E este nem sequer, repito, sabemos o seu nome, e nem o final da sua história. Isso também serve de explicação também para o caso de Orfa, a outra nora de Noemi, que a deixou, que foi embora e que escolheu outro caminho. O versículo 8 e 9 diz: quando, pois, o resgatador disse... Me confirma aí, por favor, se é 8 e 9 mesmo. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. As 10 testemunhas seriam a prova que iriam atestar que aquela transação havia chegado, portanto, ao fim, porque o parente desconhecido abriu mão do direito de resgatador em favor de Boaz. Afinal, eles também, além disso, além da conversa, viram na hora o sinal tradicional, quando ele tira sua sandália e entrega a Boaz, como pacto, como ali dizendo: eu abro mão, agora é sua, pode comprá-la, resgate-a. E assim Boaz adquiriu não somente as terras, mas sua noiva Ruth. Como já havíamos falado, Boaz é um retrato de Jesus. E assim como Jesus, Boaz não levou em conta suas posses, Boaz não levou em conta sua posição social. Ao contrário, em sua atitude ele mostrou-se sem nenhum interesse e fazendo tudo aquilo por amor. Assim como Jesus não levou em conta a sua grande riqueza de ser o Deus de todas as coisas, o Deus do universo. Ele não levou o seu status de divindade, ele se fez homem. E tudo isso ele fez para nos colocar como herdeiros do episódio final do casamento na cruz do Gólgota. Boaz, ao sair da presença de Ruth, ele cumpriu com sua palavra, pagou o preço de forma pública para todos ouvirem, e o fez isso não por ambição, não por cobiça, não por nenhum qualquer tipo de interesse, mas por amor.
Boaz fez semelhante a Jesus, ele cumpriu obedientemente o seu ministério de resgatador. Jesus foi fiel até o fim. Jesus foi obediente até a sua morte e morte de cruz. Jesus pagou o preço de salvação dos pecadores com o seu precioso sangue e o fez de forma pública também, e tudo por amor. Amor à sua noiva. E queridos, assim como existem semelhanças entre Boaz e Jesus, há também diferenças. Boaz adquiriu Ruth, tirando um pouco da sua riqueza, se escandalizou e comprou aquela terra. Ele não deu tudo que tinha. Já Jesus comprou e resgatou sua noiva, dando a si mesmo como pagamento expiatório na cruz do seu Calvário. Glória a Deus. Boaz não sofreu e nem morreu para alcançar seu objetivo. Porém, Jesus, queridos, ele deu sua vida em sofrimento para morrer pelos que ele muito amou. Boaz não era um único resgatador, mas Jesus foi, é e será o único redentor capaz de redimir o pecador do seu estado de morte e condenação eterna. Só Jesus. Boaz resgatou Ruth para si e o fez a fim de que o nome de Malom não fosse esquecido. Jesus nos resgatou para que por meio de nossas vidas vivamos para exaltar e glorificar o seu santo nome, o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Para saberem que Ruth era agora de Boaz, precisou ter 10 testemunhos na terra. Contudo, para saberem que os remidos são de fato de Deus, só há 2: o Espírito Santo que em nós habita, e Jesus Cristo que ascendeu aos céus e está junto de Deus Pai, onde dá o testemunho quando lhe mostra as suas feridas e o seu sangue, e dizendo: por isso aqui eu os adquiri. Tudo foi consumado. Versículo 11 e 12. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Existem pessoas que dizem que o casamento é um erro que todo homem deve cometer. Contudo, queridos, o derradeiro ato em que um homem deve cometer um erro é justamente se casando. É no seu casamento. Se há um erro que ele não deve cometer, é nisso. Ao contrário, ele deve casar-se não como erro, mas como um grande acerto. A questão é que o casamento para muitos é algo de ordem particular, não tem nenhuma relação com Deus. Contudo, o casamento é uma união sagrada. O começo de todas as coisas em Gênesis dá-se através de um casamento. Inicia-se por meio de um casamento, e o fim também com um casamento. Gênesis começa com um casamento e Apocalipse termina com um casamento. Pois Jesus, queridos, o noivo, ao final de tudo, ele virá buscar sua noiva, a sua igreja. A relação do cristão com Deus
ela é fundada no amor, na sinceridade, na fidelidade, no compromisso, na obediência, e todas essas coisas devem fazer parte, devem estar inseridas, deve ser algo que sustenta, que alimenta, que fortalece e que consolida um casamento. Os noivos, eles devem desejar ardentemente as bênçãos de Deus. E assim também do povo de Deus, como estes se levantaram e abençoaram a Ruth, a noiva, a união de Boaz e Ruth. Os ritos de casamento, as celebrações de casamento estão longe. A grande maior parte estão longe de ser de fato uma cerimônia onde ali se anela, se pede, quer e deseja ardentemente no seu coração que Deus abençoe aquela união. A preocupação é se o tapete é bonito, se a igreja está ornamentada, se a festa está bom. E olha, até em igrejas, em casamentos evangélicos, se o uísque vai ser 12 anos. Como é que vai ser a viagem? É na Europa? É aonde? Porque tudo isso é que vai definir os fundamentos desse casamento. Os líderes ali oraram para que Ruth fosse fértil e gerasse filhos, uma vez que em Israel os filhos eram bênçãos e não algo maldito como um fardo pesado. Como o Salmo 127 assim afirma, que os filhos não é para ser peso para os pais. Eu vejo o pai dizendo: isso é uma cruz na minha vida. Quando não, outros exageram, vão até isso é uma praga. Por falar nisso, você avô pela terceira vez. Cacá tá grávida. Mas lembrou disso agora por quê? Porque eu falei de filhos aqui. Falou outra coisa. Chega e me assustei agora. Hoje, nas muitas gerações espalhadas no mundo, os filhos não têm sido vistos dessa forma pelas pessoas e pior pelos pais. Inclusive o aborto era algo abominável pelo povo de Israel. As mulheres deveriam ter filhos não somente para perpetuar a nação, mas porque seria por meio da nação de Israel que o Messias seria enviado. O aborto é uma tristeza hoje em todo o mundo. Só para observar. O pastor Warren Wiersbe, ele fala que uma vez conversando com uma enfermeira de determinada maternidade, aí vai pegar de novo. E ele diz que ela falava que é uma infelicidade o local onde ela trabalha. Numa ala da maternidade, eles estão lá com as mulheres gestantes, ajudando em seus partos e trazendo vida de bebês. No outro lado da maternidade está outra ala, matando bebês. Lia e Raquel foram esposas. Está cedo ainda. Lia e Raquel foram esposas de Jacó, pelas quais surgiram 8 filhos que edificaram a nação de Israel quando fundaram as principais tribos. O povo, ao orar por Ruth, queria que Ruth fosse fértil. Eles queriam que Ruth fosse uma mulher ilustre, trazendo honra para aquela cidade tão pequena como Belém.
Raquel foi sepultada em Belém. Mas isso não a tornou importante, pois não foi por sepultamento que Belém tornou-se reconhecida, mas por o nascimento de um homem, o homem Deus, Jesus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Quão maravilhosas mudanças ocorreram na vida de Ruth por ter confiado em Boaz. Ruth viveu grande solidão, ela enviuvou, ela esteve só, desamparada, contudo ela encontrou um grande amor. Ruth trabalhou de forma desgastante, mas foi lhe dado descanso. Ruth passou por grande e miserável pobreza, mas foi lhe dado riqueza graciosa. Ruth passou da preocupação à segurança. E do desespero à tranquilidade. Nunca mais Ruth foi chamada de a Moabita. Agora ela é chamada a esposa de Boaz. Um nome que ela usou com muito orgulho. Uma das imagens mais bonitas da igreja na Bíblia é a de noiva de Cristo. Quando nós vimos lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 22 ao 33, a ênfase é o amor de Cristo. O amor que amou de forma tal que se deu por ela, se deu pela igreja. É o amor que purifica e sustenta pela palavra. É ela que nos sustenta. É o amor presente. Usufruímos do amor do passado, o amor que nos libertou, o amor que nos salvou, o amor que nos redimiu. E agora usufruímos desse amor, o amor que nos sustenta, o amor que edifica, o amor que nos levanta, o amor que nos aconselha, o amor que nos guia, o amor que nos exorta, o amor pela sua palavra. E haveremos de experimentar o amor que vai nos apresentar com a sua igreja gloriosa no dia da sua segunda vinda, no futuro. Cristo em breve virá, queridos. E por fim ele vai celebrar seu casamento com sua noiva de uma vez por todas e por toda a eternidade. E por fim, os últimos versículos. Boaz casou-se, do 13 até o final, casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Ram. Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Então, queridos, a atenção agora é colocada ao fruto desta união. Sai de cena Boaz e Ruth. E agora o fruto dessa união.
Deus havia sido bondoso para com Ruth em Moabe, quando lá lhe deu fé suficientemente bastante para crer nele e ser salvo. A graça continuou inundando seu viver ao voltar para Belém, quando em meio a campos de trigo, o Senhor guiou Ruth ao campo de Boaz, onde lá Boaz, quando a viu, logo se apaixonou. Muito mais graça ainda sobrepujou sobre sua vida, quando diante da porta da cidade, o parente resgatador que detinha o direito do resgate, ele abre mão do seu direito ao rejeitar Ruth, e assim aquele que muito lhe amava, a resgatou. Depois de toda essa manifestação de graça, após o casamento, as comportas do céu se abriram e muito mais graça foi derramada sobre o casal, quando então Deus permite que Ruth engravide e desse então a luz a um varão, o qual chamaram de Obed, que quer dizer servo. E a partir desta criança, Deus iria usá-la para o benefício de milhões e milhões de vidas, no passado, no presente e ainda no porvir. Amém. Glória a Deus. Obed foi uma bênção para Boaz. Obed foi uma bênção para Ruth. Ali é o fruto do amor de um homem e de uma mulher. E como todo bebê é um presente especial de Deus, e como presente especial de Deus, assim um bebê deve ser tratado. Ou seja, uma criança ela deve ter um lar cheio de amor. Uma criança deve ter um lar com pais atenciosos. Uma criança deve ter um lar com pais responsáveis e que os conduza em especial e principalmente para os caminhos de Deus. Um filho de uma união matrimonial deve existir de forma especial e para a glória de Deus. Todos os nossos filhos devem existir para a glória de Deus. Obed foi uma grande e maravilhosa bênção para Noemi. Noemi tomou Obed em seus braços como sendo seu filho. Não foi de fato uma adoção oficial, mas uma adoção amorosa. O versículo 14 diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Aquelas mesmas mulheres que viram quando Noemi chega abatida: és tu, Noemi? Ela diz: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a amargura tomou conta do meu ser. A mesma mulher que agora, as mesmas mulheres que agora olham para Noemi, a veem diferente, contemplam nela agora uma alegria indizível, uma felicidade sem nome, diante do neto que o Senhor lhe concedeu. O resgatador aqui não faz referência a Boaz. O resgatador aqui que as mulheres falam é o seu neto, é Obed. Obed restaurou a vida de Noemi. Obed foi instrumento de Deus na vida de Noemi, naquela mulher que estava caída, naquela mulher que estava sem forças, mas o Senhor, por sua graça, levantou aquela mulher através de uma criança. Uma criança recém-nascida é uma possibilidade do futuro. Quando a gente segura um bebê nos braços, segura-se o futuro. E que nós possamos cuidar muito bem dos nossos futuros. Obed também seria uma bênção para Noemi,
pois um dia seria ele quem iria cuidar da família no futuro. Seria Obed. O que ali também incluiria a avó, Noemi. O seu nome faria toda a diferença aqui, pois seria um servo a dispor de sua velha avó e da sua amada mãe. Tal postura de Obed iria ter no futuro, que ele ia ter no futuro, seria consequência nada mais, nada menos do que o exemplo da sua amada mãe, o exemplo de Ruth para com sua sogra, fiel, amorosa, comprometida, responsável, cuidadora. Obed seria filho e neto único. Único filho, único neto. Porém, aquelas mulheres olham para Noemi e diz que aquele menino, sendo um único filho e único neto, mas ele vai amar com amor de 7 filhos. Obed seria uma bênção para Belém, pois traria fama ao nome de sua família, quanto ao nome de sua cidade natal. O nome de Elimeleque quase desapareceu de Israel, mas por meio de Obed, Deus tornaria esse nome conhecido e traria glória para Belém. E isso ocorreria pela vida e pelo ministério de Davi, o seu neto, o neto de Obed. No versículo 22 diz: Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Belém também iria ser reconhecida, não somente pelo rei Davi, por Belém ter tido um rei de Israel, mas também, e muito mais ainda, pelo nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. E Obed seria canal de bênção para a nação de Israel. Afinal, aqui está o avô de Davi, um dos maiores governantes de Israel. Muitas vezes, quando se fala em Davi, ou se pensa em Golias, ou se pensa em Batseba. É verdade que Davi cometeu diversas asneiras, besteiras tremendas, pecados horríveis. Contudo, foi aquele homem considerado por Deus um homem segundo o seu coração. Um homem que diante de Deus se humilhava, que se quebrantava, que diante de Deus se fazia sincero, verdadeiro. Ele mesmo escreveu vários hinos, vários salmos, e entre um deles ele diz: sonda-me, Senhor, e vê o que há em mim que precisa ser mudado. Ele escreveu o Salmo 51 quando cometeu o começo das asneiras da sua vida, entre tantas outras, e quando chega diante de Deus e se humilha e reconhece, não se justifica e diz tão somente que ele pecou e foi somente ele, não foi culpa de ninguém. E diz o quanto está arrependido, pede perdão do Senhor e diz: se tua mão pesar sobre mim, que assim seja. Eu só te peço que não tire de mim o teu Espírito Santo. Eu não posso viver longe de ti. Mas enfim, ele foi também, e nós nos lembramos muitas vezes disso, ele foi vitorioso em muitas batalhas, nas conquistas de muitos territórios. Ele lutou contra a idolatria pelo culto ao único Deus vivo de Israel. Era um compositor de letras lindas, letras para serem usadas com cânticos ao Senhor. Com relação aos cânticos, criou instrumentos musicais para que houvesse a harmonia destas canções. Juntou por todo o seu reinado recursos para a construção do templo de Deus. Portanto, Davi, com uma funda na mão, ou seja, uma baladeira, um estilingue,
ou com a espada, ou mesmo com a harpa, ou com o inário, mas nisso ele muito viveu, mas viveu para a glória de Deus, trazendo por meio da sua vida bênçãos maravilhosas para Israel. E tudo isso a partir daqui. E concluindo, a maior bênção que Deus concedeu para Davi não foi vitória sobre seus inimigos. Não foi ter muitas riquezas para construir o templo. O maior benefício que Deus lhe deu foi o privilégio de ser um antepassado de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Avalie quem foi teu antepassado, quem foi teu parente. Davi queria construir uma casa para Deus, porém o Senhor lhe disse que construiria para ele uma família grande. Davi sabia que o Messias viria da tribo real de Judá, mas ninguém sabia qual família de Judá seria escolhida. Foi a de Davi. Deus escolheu a família de Davi, e o Redentor seria conhecido por um título messiânico: Filho de Davi. Filho de Davi. Sorte essa Ruth. Vou pedir a ela os números do bilhete da Mega Sena. Já outra dizia assim: não, Ruth ainda tá bom, que é nova, é bonita. Mulher de sorte é Noemi. Tá aí, ó. Fim de carreira, encontrou um genro como Boaz. Ô povo de sorte. Ninguém sabia os planos que Deus tinha com Obed. Obed teria um filho. Como era o nome dele? Jessé. E Jessé ia ter 8 filhos. E teve. E em meio a esta prole de 8 filhos, o mais novinho, o mais baixinho, o mais franzino, o pastorzinho de ovelhas, seria o rei de Israel, segundo a vontade soberana de Deus. O trono de Davi se estabeleceria. Mais uma vez o pastor Warren Wiersbe. E ele nos chama a atenção para o seguinte: muito interessante. Ele diz: quando pegarmos nas próximas vezes em uma criança em nossos braços, lembremos-nos, tenhamos em mente de que Deus pode ter um grande futuro planejado em sua vida para o cumprimento dos seus propósitos. Ele ainda conta uma história e diz que certo professor, ele sempre tirava o chapéu para os seus alunos, pois ele, em sua mente, estava a ideia
que era muito possível que no meio deles todos houvesse ali um futuro general ou um imperador. Os moabitas não poderiam entrar para a congregação dos santos. Eles eram proibidos. Eles e muitos outros povos pagãos e gentios. Somente após a 10ª geração, está lá em Deuteronômio 23:3. Ocorre, queridos, escuta bem, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim como o moabita não poderia entrar na congregação dos santos, nem eu nem você também podia. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os destinos de Noemi, Ruth e Boaz não foram vividos de forma vã, sem sentido, sem um rumo. As coisas que lhe ocorreram, boas ou ruins, não foram obras do acaso, da sorte, da coincidência. Suas vidas estavam sendo conduzidas, pela destra poderosa de Deus. Quando Deus chama, tem propósito. Ao que Deus ama, ama com propósito. Deus não ama por amar. Deus não transforma por transformar. A cruz ali estava sendo confeccionada. Cada um estava com um formãozinho e um martelinho, carpintando ali o madeiro. Carpintando, tirando lasca por lasca. E eles nem sabiam. Nem sabiam. A cruz estava sendo confeccionada. A cruz era o propósito de Deus para o benefício de todos quanto o ama. Os que são chamados segundo o seu propósito, para o louvor da glória do seu nome. Agindo Deus, quem impedirá? Terá limites a sua palavra. Nós pensamos, conjecturamos, falamos muitas coisas, mas a palavra certa, verdadeira, e que cumpre, e que haverá de se cumprir, vem da boca do Deus Altíssimo, o Senhor do Universo. Porque afinal de contas, nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Que Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe com sua graça. Vamos ficar em pé, vai cantar um louvorzinho aí? Um louvorzão.